Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos, aqui mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus. E feliz, por mais essa oportunidade, mais esse dia. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos oriente na sua palavra. Que estamos aprendendo, como disse lá o próprio Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, aprendei de mim. Nós entendemos que uma vez eu ouvi, pronto, não, é aprender, é um ato contínuo, Nós temos que estar todos os dias aprendendo. E a palavra de Deus, como eu já disse, ela é uma fonte inesgotável. Todos os dias nós aprendemos, todos os dias, se estivermos dispostos, Deus está falando conosco. Estamos agora tratando, sobre os nossos atos nessa caminhada de fé, uma vez que ouvimos a palavra, recebemos, sendo uma terra boa, recebemos esse convite de Jesus e vinde a mim, fomos, E agora estamos nesse processo, nessa caminhada de aprendizado. Todos os dias temos então que aprender. Começamos então, os nossos atos, a analisar. Espero que assim como eu, você também esteja fazendo assim uma reflexão sobre os seus atos, nossos atos, se possível anotando quais têm sido os nossos atos durante essa nossa caminhada. Vimos, sobre a tentação da mulher ali no Jardim do Éden, a serpente tentando-a, como facilmente ela caiu, Facilmente, uma dúvida que lançou. E hoje nós podemos observar que não é diferente, não. Se nós pegarmos aquele contexto, analisarmos, uma dúvida, às vezes nós ouvimos os nossos pais, hoje falaremos sobre família, todos os dias vemos feitos na vida dos nossos pais, na nossa família, mas surge uma pessoa do nada que questiona sobre a existência de Deus e nós aqui caímos, Será que realmente existe Deus? Será que é assim? Pomos em dúvida. E a partir do momento que nós começamos a duvidar, facilmente cairemos. Facilmente. Então, que nós tenhamos esse cuidado. Vimos também sobre Caim e Abel, Nós poderíamos resumir a vida de Caim e Abel, a vida exclusivamente aqui agora Caim, como chamada teoria da árvore envenenada. Teoria das provas, quando se fala em provas, da árvore envenenada. Se a árvore é envenenada, os frutos também são. Se a minha vida, que lá fala que Deus não agradou de Caim e nem da sua oferta. Naturalmente, Se eu não agradar a Deus, naturalmente as minhas obras, o meu trabalho, as minhas ofertas também não agradarão. Mas Deus chama ele ao conserto, fala para ele o que deveria fazer. Se ele fizesse bem, ele seria aceito. E assim também somos nós. Se fizermos o que é certo, se fizermos o correto que Deus nos exige, aprendendo da sua palavra, nós também seremos aceitos. A palavra de Deus assim nos afirma. E hoje nós trataremos da nossa família, os nossos atos na nossa família, como as nossas responsabilidades. Porque, como eu disse para os irmãos, agora os temas tratando para nós parecem pesados, porque quando nós estamos falando lá de Israel, nós falamos, poderia ter feito assim, poderia ter feito assim, e nós, com os nossos atos, como nós estamos procedendo diante disso, Então, eu vou estar lendo um texto, ele é bem grande, vou estar resumindo, pegando os versículos, que encaixa para essa mensagem. Então, a nossa responsabilidade com a nossa família, os atos do cristão e a responsabilidade com a sua família, porque nós somos cristãos, fazemos a obra de Deus e temos responsabilidade com o nosso lar. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 27 a seguir, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel?
Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te der, não desarraigar do meu, o homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber que sobrevirá a teus 2 filhos, Hofni e Finéias, quando ambos morrerão no mesmo dia. Capítulo 4, versículo 11, diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Versículo 18, do capítulo 4. E sucedeu que, fazendo ele menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram-lhe as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então, nós vimos aqui a nossa responsabilidade. Quando lemos essa passagem, percebemos que Deus nos avisa, Deus vai nos falando. O problema é que nós imaginamos Deus falando só coisas assim extraordinárias, usando talvez de grandes coisas sobrenaturais. Nós queremos ouvir Deus falar, talvez através de fogo, de vento, e não é assim. Naamã, né, quando foi curado, imaginava que chegaria ali o profeta Eliseu, colocaria a mão, faria qualquer coisa assim e curaria. Mas ele teve que obedecer. E a palavra de Deus em todos os caminhos, em todas as circunstâncias, ela é obediência. E esses filhos aqui estavam desagradando a Deus, a casa de Deus. E Deus falava com Eli para corrigir os filhos. É tanto que aqui no versículo, capítulo 2, versículo 29, diz: Porque honras a teus filhos mais do que a mim. Ou seja, não é que Deus não quer que nós honremos os nossos filhos, tratemos, mas nós estamos deixando a desejar a casa de Deus. Quando nós fazemos isso, Deus nos corrige. E se nós não obedecemos, o castigo virá, como já vimos que aconteceu. O povo de Israel foi desobedecendo, o problema é que nós pensamos assim: eu errei e já vem. Em alguns casos, sim. Por exemplo, com os filhos de Arão, foi consumido. A Ananias e Safiras, cá no Novo Testamento, já mentiram, morreram na hora. Existem casos, mas existem outros que Deus vai nos dando oportunidade, vai nos dando chance, vai nos falando, vai nos advertindo, nos corrigindo. O problema é que nós não queremos ser corrigidos, né? E como eu disse, essa mensagem ela é forte, e especialmente comigo. Não sei se os irmãos estão lembrados, há mais ou menos 2 meses eu gravei um vídeo sobre a nossa responsabilidade com os filhos. E aquela mensagem foi todinha para mim. E eu aqui lendo, né, sobre Abraão, levar o próprio filho ao sacrifício, e eu meditando, e o filho o seu sacrifício. Se ele tinha 17 ou 30 anos, eu não sei, porque uns acreditam 17, outros acreditam 30, mas por certo, eu não sei. Se 17, pior ainda, né, adolescente, é a fase mais difícil, e ele foi ao sacrifício com o pai. E ainda ser o sacrifício, eu comecei a meditar, se eu tiver que levar a minha filha para algum lugar, hoje ela iria?
Irmãos, eu comecei a ficar, e Deus vai falando, e indagando. Quando começou essa pandemia, eu sempre refletindo, né? As nossas crianças, os nossos filhos, por exemplo, chega na igreja, às vezes nem vai para a igreja, já vai para a salinha. O que às vezes nós falamos? Atrapalha. E eles naturalmente vão, inclusive a minha filha, né? Eu estou falando aqui de mim. E aí aquilo incomodando, incomodando. E eu gravei aquela mensagem, assim, o meu coração ainda em aperto. E começamos a gravar os vídeos, fazer os cultos online. Irmãos, olha como Deus tem falado conosco. O que é servir a Deus? Eu e você temos uma liderança, mas o que está nos mantendo firme nessa caminhada, em meio a essa pandemia, é a palavra de Deus. Essa não parou. As festas acabaram, os encontros acabaram, tudo esse ano acabou. Mas a palavra de Deus tem circulado, tem falado comigo e com você. Agora nós precisamos estar atentos. E voltando à minha filha, né? E ainda assim eu fiz aquela mensagem falando exclusivamente comigo. Se eu tiver que levar a minha filha, e aqui em casa, os cultos difíceis, começamos a fazer os cultos, né, juntos, os três ali, e estava realmente difícil. O que nós fizemos, irmão? Olha o que nós fizemos, eu estou falando de mim aqui. Pegamos a nossa filha e colocamos em um cômodo e fomos para outro cômodo, de portas fechadas, e começamos a fazer os cultos. Começamos a fazer os cultos, tiramos a nossa filha, porque estava difícil, né? Estava atrapalhando, falando. E um dia, a irmã Gertrudes, foi Deus que usou a irmã Gertrudes naquele dia. Me mandou um áudio, que ela sempre me manda um áudio, falando: pastora, eu assisti o culto, foi tão linda a mensagem, eu gosto muito de ouvir a palavra, eu assisto o culto de vocês, o culto do pastor Elíkerson, porque são os dias diferentes, eu gosto muito. E de fato, ela assiste tudo. Aí ela me falou algo assim, e foi tão bom, porque eu vi a senhora, vi o pastor, só não vi a nenenzinha. Irmãos, essa palavra me doeu. Eu só não vi a nenenzinha. Onde estava minha filha? É sério, né? E a minha responsabilidade de criar, de ensinar, de falar: você tem que estar aqui, que Deus falou aos povos de Israel, aos filhos de Israel, dizendo: prega, inculca na cabeça do seu filho, faz ele entender de dia e de noite, ensina, ensina, ensina. Coloca, ele tem que sair daqui todos os dias ouvindo, 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 para praticar, porque senão não vão praticar. Isso me doeu. Vai eu conversar com a minha filha, porque é difícil, irmãos, ela tem 4 anos. Mas eu sentei com ela: filhinha, você nunca me atrapalhou, nunca. Comecei a ensinar e comecei a meditar. Antes ela só ficava cantando hino, sabia não sei quantos hinos da harpa. De repente não queria mais, queria ficar falando só outras coisas dos vídeos que estava assistindo, embora os vídeos muito bem selecionados, mas não estava mais praticando. E eu comecei: filhinha, você nunca me atrapalhou. E essa palavra falou profundamente comigo, então é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade, essa pandemia, que ela venha servir para nós nos orientarmos, analisarmos os nossos atos e verificarmos, irmãos, porque nós não somos perfeitos, eu e você temos falhas. E Deus está nos dando a oportunidade de nós verificarmos onde estão as nossas falhas, porque nós falhamos na nossa caminhada. Eu não estou aqui querendo julgar, falar A ou B, não. Nós, é para mim também. Como eu disse, fala comigo. E quando fala comigo, eu estou expondo justamente para que nós venhamos analisar os nossos atos e caminhar com Cristo, aprendendo com Jesus o que Ele nos ensinou, porque a caminhada é longa. Ao término desse período que nós estamos tratando aqui, né, dessa série de reflexões, nós vamos ver, né, o fim está terminando, viu, irmãos? Não vou falar sobre todos os atos, sobre todos os aspectos, não, mas nos principais, aqui da família. Primeiro começamos com nós, eu individualmente, depois com os nossos irmãos, o que nós devemos ou não receber, e agora com a nossa família, como deveremos proceder. Então, o que é muito sério, que eu e você tenhamos esse cuidado, que nós estamos falando sobre os nossos atos, comecemos a notar. O que eu tenho feito? Irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus há de falar com você também. Assim como tem falado comigo, e trazer, resgatar, para que nós não venhamos, porque cair no mesmo erro de Eli. Deus advertiu Eli, irmãos, não foi assim, chegou e já aconteceu, não, Deus vinha advertindo. Depois, quando Samuel, aqui nós começamos a leitura no capítulo 2, no capítulo 3, Deus mostra para Samuel o que aconteceria, e eu não vejo aqui Eli intercedendo: Senhor, por favor, tem misericórdia.
mas aceitou assim, já aconteceu. Não, irmãos, vamos lutar para mudar os nossos atos, mudar nossas atitudes. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos diante de Deus verdadeiramente, Ele muda a sentença, Ele tem prazer em que nós nos humilhemos. E nós vamos ver isso lá no final, quando nós vamos falar de servos, que é uma das últimas mensagens, a importância disso para nós, de nós aceitar que somos falhos. O problema é que nós nunca achamos os nossos erros, nós não encontramos erros em nós. Como que eu vou querer consertar um erro se eu não acho erro em mim? Se eu acho que eu estou sempre certa? Como que nós vamos conseguir ver atos errados em nós se eu não conseguir ver? Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a verificar onde estamos errados, para não cair nisso aqui, né? Porque nós temos responsabilidade. Eu já vi, irmãos, pessoas às vezes se dedicam na obra e esquecem os filhos. E aí acontece, porque eu já vi acontecer há aproximadamente 15 anos, algo assim fatal. Aí a família, né, foi diante de Deus, largou, aí vai conversar, né, como nós falamos, nós vamos conversar, sempre vai. Eu estava fazendo a obra de Deus e Deus não cuidou da minha família, irmãos, é nossa responsabilidade. E já vi casos também de filhos que vão e os pais não vão, e os filhos estão ali dedicando. Porque o mundo, irmãos, é mais atrativo. E a criança começa, principalmente quando criança, começa aí, quando chega na adolescência para a juventude, sai. E acontece fatalidades também. Então, que eu e você tenhamos responsabilidade tanto de levar quanto de ir, não é só mandar não, vai, irmos, nós temos que estar com os nossos filhos, presentes com os nossos filhos, porque o dia de amanhã nós não sabemos, mas nós temos que estar plantados, criando raízes. É muito sério a obra de Deus. Então, assim, Deus não, quando ele fala aqui, honrou mais aos filhos, quer dizer, ele não cuidou mais da obra de Deus, ou seja, tem que ser paralelo, temos que andar paralelo, cuidar da obra de Deus e do nosso lar. Deus não vai nos dar além do que nós podemos, não. Nós temos que administrar, fazer a obra de Deus e cuidar do nosso lar. Temos que ir, temos que ensinar, temos que inculcar, mas temos que ir também, irmãos. Temos que fazer, juntos. É uma obra unida. Que Deus nos abençoe e eu louvo a Deus pela vida da irmã Gertrudes, por ter me mandado aquele áudio. Louvo a Deus, e eu tenho certeza que ela vai assistir, e eu falei com ela, né, que eu citaria o nome dela. Tenho certeza, aquela palavra da senhora, irmã Gertrudes, foi uma advertência para mim, e louvo a Deus por ele ter me dado esse entendimento. E hoje eu estou aqui transmitindo, como eu disse, né, já há alguns dias estava planejando todas essas mensagens, mas tinha um momento certo. Agora nós estamos tratando dos nossos atos. Que Deus possa nos corrigir mais, né? E que possamos melhorar. E no final nós vamos analisar os nossos atos e ver o quanto Deus é bom e misericordioso nas nossas vidas. Meu forte abraço em nome de Jesus.